para o problema brasileiro. Existe uma solução, Ciro? Existe. E nós temos uma solução? Veja, deixa eu lhe dizer aqui o que está no livro, mas vou lhe resumir para todo mundo que está nos acompanhando. Entre 1930, que é um ano importante para a história brasileira, houve uma revolução que mudou a lógica de organizar a economia do Brasil, a lógica de inclusão do Brasil no mundo, inaugurou o direito de voto das mulheres. É uma revolução modernizante que acontece no Brasil. Pois bem, desta data, 1930 até 1980, são 50 anos, meio século. O Brasil, Rafinha, foi o país que mais cresceu na história do mundo capitalista, do mundo inteiro. De 1930 para cá. 50. 50 anos crescendo numa média perto de 7% ao ano. Olha, meu irmão, não tem ninguém. A China precisa 15 anos para... Eu brinco sempre, a China é aqui, ninguém precisa olhar exemplo dos outros. E, de repente, de 80 a 2010, o Brasil cai para 2,5%. Olha aqui, resto de ditadura, maluquice do Collor, o conservadorismo lúcido do Fernando Henrique, o nacional consumismo do Lula, a tragédia da Dilma, o golpe do Michel Temer, o Bolsonaro. O Brasil cresce 2,5%. Nossa, você em uma frase resumiu muita desgraça aí. E essa é a tragédia brasileira que os números vão iluminando. Se a gente não deixar o barulho, a zoada, pensar. Pensar. Então, números. Entre 1930 e 1980, o Brasil cresce 7% em média ao ano. Tá. Isso é fenomenal, porque nesse ambiente você pode distribuir renda, pode dizer de onde é que vem o dinheiro para pagar uma escola que preste, uma segurança que funcione, uma infraestrutura que seja compatível com a nossa aspiração de modernidade, etc. Se não é mentira. Se não cresce, não tem distribuição de renda, não tem de onde tirar dinheiro para pagar nada, que é o que nós estamos vivendo. Então, em 2010, o Brasil já mostra que o modelo morreu, mas entre 2010 e 2020, antes da pandemia, eu tiro porque é um número atípico, o Brasil para de crescer, vai a zero. Zero. E aí, como assim? 10 anos são os piores 10 anos dos últimos 120 anos. Meu irmão desempregado, meu irmão com nome sujo no SPC, meu irmão que está correndo na rua aí com um caixote do aplicativo nas costas para ganhar R$5, não é? Sem nem direito a nada, nem proteção agora, nem sem 13º, sem salário mínimo, sem férias, sem nada. Nem na proteção agora, um acidente de trabalho como ou uma no única futuro. opção, assim, né? Como Desespero. É a primeira vez na vida que a maioria do povo brasileiro ou está abertamente desempregado ou desistiu de procurar emprego ou está na informalidade, vivendo com salário, com uma renda ridícula. E isso deprime o comércio, deprime a indústria. O Brasil, então, parou de crescer. Ora, 10 anos, então vamos olhar aqui. Quem são os responsáveis? A gente gosta de ver o culpado. Eu prefiro o conceito de responsável. Desses 10 anos do Brasil parado, 6 anos foi PT, 2 anos Temer, que o PT botou na linha de sucessão, e 2 anos Bolsonaro. Ora, pergunto eu no livro para depois responder. Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, não é? Não mudou a rotação da Terra, o céu é o mesmo. O chão de 1930 não tinha notícia de petróleo. Nós não tínhamos a Vale do Rio Doce, que prospectou uma das maiores províncias minerais do mundo. Nós não tínhamos a Embrapa, que ensinou a produzir soja num negócio que parecia deserto, que era o Cerrado. Portanto, o chão generoso e pródigo é mais do que o mesmo, é muito melhor do que o mesmo, porque agora nós temos petróleo, temos minérios, temos água, temos, enfim, solos agricultáveis, como ninguém no mundo tem. A China depende de nós para comer. Para o brasileiro saber, a China... 1 bilhão e 300 milhões, então o maior fenômeno do desenvolvimento mundial contemporâneo depende de nós para comer. Então, veja, o chão é o mesmo, o céu é o mesmo e o povo, na época de 30, desse meio século, era um povo rural, analfabeto, sem oportunidade de nada, que não tinha nem direito de votar porque era tudo controlado por coronelismo de interiores e etc, e oligarquias. Porra, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A política, Rafinha. Porque nós estamos, o que você está me dizendo, dando um quadro de uma situação onde nós estamos mais aptos ao crescimento. São números. E paramos de crescer. Então o que está fracassando? A política. Ora, mas a política é a linguagem da democracia. E aqui que está a questão, né? A política está desmoralizada. Porque virou esse pardieiro de caretice, de malandragem, de picaretagem, de mentira, de ladroeira, de lado a lado. E agora o Brasil deve ser a única nação do mundo em que o partido hegemônico de esquerda censura o debate e chama o povo para o passado. O papel da esquerda no mundo nem sempre foi hegemonizar o poder, mas foi sempre fazer a história avançar. Olhar para frente. Criticar a realidade, formular alternativas, sinalizar para uma sociedade ideal, sem classes, etc. Muitos equívocos foram cometidos, mas só no Brasil, e não tem outro lugar no mundo, o assim dito esquerda, porque é tudo mentira, porra nenhuma de esquerda, tudo picaretagem ideológica, chama o Brasil para um passado que é de um populismo rasteiro, despolitizado, sem projeto e corrupto.
E aí está aí a confusão.